que é levando cativo. O que é cativo? Preso, pensamento, à obediência de Cristo. Amém? Então vamos orar para que a gente possa ir se conectar. Você já louvou, já semeou, já ouviu o que a igreja, né, a dinâmica da igreja, o que acontece na igreja, o que vai acontecer. Vamos orar para que a gente não seja pego em preocupações, irmão. Esse é o momento em que você, como igreja de Jesus, você se conecta. Paulo usa a expressão, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça. Então você tem que se achegar, se conectar, porque senão às vezes você está aqui e perde a conexão e Deus quer falar com você. Amém? O Senhor quer falar conosco. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus nós oramos dessa manhã, apresentamos a Ti o nosso coração, nossa vida, apresentamos ao Senhor um culto que é racional, um culto, Senhor, onde o Senhor vai mexer nas nossas estruturas, onde o Senhor vai falar, onde o Senhor vai trazer à nossa memória aquilo que são palavras e promessas do Senhor para nós. Deus, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, porque Tu és Senhor acima de todas as coisas. Não deixa, Pai, com que a nossa mente venha vagar, que toda preocupação seja controlada nesse exato momento, que toda ansiedade seja lançada para o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que prepara o caminho para todos nós. E nós avançamos na direção que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Honra, Senhor, usa-nos e fala-nos nessa manhã. Para a glória do nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, levando cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. Eu não sei você, mas todos nós vivemos um tempo onde a mente humana, ela é constantemente bombardeada. Primeiro, por informações, né? Nós temos aí as mídias, principalmente a internet, né? Bombardeada por dúvidas. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã, você está com uma certa dúvida em alguma questão da sua vida, medos e filosofias que são contrárias à verdade de Deus. São situações que passam todos os dias na nossa mente. E em meio a esse cenário, o apóstolo Paulo, ele nos desafia com uma instrução poderosa, que dá tema, né, ao que nós vamos descortinar nessa manhã, que é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E essa não é apenas uma frase bonita, mas é um chamado ao quê, pastor? A uma vigilância. É um chamado a viver uma vida de santidade e transformação interior. Porque quando o apóstolo Paulo fala de levar o pensamento cativo, ele está falando de uma transformação. E amados, a igreja foi chamada para viver isso. Diante desse mundo que nós estamos vivendo, de muitas informações, você sabe, se você parar aí, se você olhar para o seu celular e você colocar, né, acho que a maioria dos celulares tem o tempo que você passou ali, você vai ver o tempo que você passou diante do aparelho. Uns 6 horas, outros 2 horas, outros 8 horas. Tem gente que passou 8 horas no celular, irmão, no geral, né, somando. E o que é aquilo ali? E o que se passa? Você vai recebendo informações, irmãos. Diversas informações que estão por aí. Isso vai o quê? Bombardeando a mente, quando na verdade nós fomos chamados para ter uma vigilância. Nós fomos chamados a essa santidade que é se separar. Não é proibido você estar aí no celular, não é isso. Mas a gente saber usar com sabedoria. Porque as informações vêm, irmãos. E o campo de atuação do inimigo, como ele não pode nos possuir, graças a Deus, porque em nós está o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na mente. Porque você sabe que uma vez que a mente é dominada todo o corpo, irmão.
Por isso que é uma batalha, por isso que é uma vigilância, por isso que a gente tem que viver essa santidade de transformação interior, porque algo que acontece, ou que vai acontecer, ou que tem acontecido, tem que ser de dentro para fora, amados. Não pode ser de fora para dentro, é de dentro para fora. E uma coisa que nós precisamos entender é que a batalha começa na mente. Eu não sei se eu dei aí o slide, a Rebeca fez para mim. Olha só, onde começa a batalha, amados? Na mente. Você sabe, você está aqui. Eu sei que tem gente aí que já está pensando um monte de coisa, irmão. Eu sei que a mente, né, que é o campo onde coisas boas podem se manifestar, mas as ruins também. É uma batalha, irmãos. Então a batalha começa onde, pastor? Da mente. É aqui que ela começa. Por isso que Paulo chama para a gente levar cativo, preso, todo pensamento, que são pensamentos desse mundo, pensamentos que destroem a obediência de Jesus. E na mensagem nós vamos ver aqui como que nós fazemos isso e os meios que Deus trabalha. Então, para confirmar isso, Paulo vai dizer em segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são o quê? Não são carnais. Ele está falando de armas que não são de cunho da carne, que você pode pegar, lutar, batalhar com ela. Ele está dizendo, porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição de quê? De fortalezas, anulando o quê? Anulando nós o quê? Sofismas. O que são fortalezas e sofismas, irmãos? São coisas que tentam cauterizar a nossa mente. São pensamentos que vêm, que tentam destruir aquilo que você aprendeu de Deus. E Paulo está dizendo que a mente é esse campo de batalha. É quando você se levanta pela manhã, é quando você vai dormir, algum pensamento fica ali norteando o teu coração, dizendo que você não vai conseguir, que não é para você, dizendo que é impossível você viver essa experiência, que é impossível Deus agir. Então são batalhas, e antes de qualquer ação pecaminosa, existe um pensamento que a procede. Então antes da ação que leva ao erro, ao pecado, existe um pensamento que vai proceder a isso. E nós, como servos de Deus, como filhos de Deus poderoso, a gente precisa, pelo Espírito, detectar, irmãos. Porque há uma batalha, não é contra o diabo, uma batalha contra aquilo que vem na nossa mente. Porque a Bíblia vai dizer, sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, né? Sujeitai-vos. Aí ele vai dizer, resistir a quem? O diabo. E ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Não se enfrenta, se sujeita. Tem muita gente aí querendo enfrentar, irmãos. Nós vivemos aí, anos, décadas, igreja, vem lutar contra o inferno, contra o diabo, mas as pessoas não se sujeitam a Deus. Então, quando a gente se sujeita debaixo da poderosa mão dele, nós resistimos o inimigo, né? Paulo diz que nós não podemos ignorar os seus feitos. E ele faz o quê? Quem tem que fugir é ele, irmão. Não é você. Quem tem que bater em retirada é ele, não somos nós. Por quê? Nos sujeitamos, amados. Se sujeitar, e você está debaixo de um poder, debaixo de uma soberania que é dele. Então, fortalezas mentais, padrão de pensamentos negativos, mentiras que acreditamos sobre, primeiro, sobre Deus. Você sabe que há pensamentos errados sobre Deus, irmão. Pensamentos errados sobre nós mesmos, pensamentos errados sobre os outros, que precisam ser destruídos, irmãos.
Quantos de nós tivemos pensamentos errados de Deus? Pastor, Deus não me ama. É um pensamento errado. Pastor, Deus permitiu essa situação aqui porque é a vontade dele. É um pensamento errado, irmãos. É um pensamento sobre você. Ah, eu não sou ninguém, eu não posso. Poxa, porque papai era pobre, mamãe era pobre, vovó era pobre, eu preciso ser pobre, preciso ser miserável. Mas isso são mentiras, isso são pensamentos, são filosofias do mal que vêm, são crenças que limitam a gente. Quem te disse isso, irmão? Uma vez que nós temos instrução da palavra, uma vez que a gente tem um Deus que zela por nós, que é por nós. Agora, tudo começa na mente. Tudo começa aqui. E é o campo onde o inimigo quer trabalhar. E nós precisamos detectar em Jesus, porque esses pensamentos precisam ser destruídos. Eles precisam ser trocados por pensamentos de Deus, irmão. Por pensamentos da palavra. Por pensamentos que vão te elevar, que vão te levantar, que vão te tirar dessa situação que você se encontra. Deus nos dá armas espirituais, como por exemplo a oração. É uma arma poderosíssima, irmãos, que o inimigo não quer que oremos. Ele não quer que você ore. A palavra de Deus é uma arma poderosa. A fé em Jesus para vencer essas batalhas. É aquilo que eu como pastor tenho dito aqui, irmãos, olha, nós precisamos estar unidos. Nós temos o nosso culto de oração, nós temos o culto de celebração, de ensino da palavra. Nós estamos aqui no domingo, irmãos, aprendendo o que Deus faz, como Ele se manifesta e como o inimigo das nossas almas tenta nos destruir. Exemplo disso é alguém que sempre, foi o que eu comentei, que diz do seu coração, eu não sou digno do amor de Deus. Pastor, não é para mim, isso é para os outros. Porque o que está acontecendo comigo eu não vejo o amor de Deus. Amado, isso é uma mentira. Isso é um sofisma. Isso é uma mentira do diabo contra a sua vida. É verdade que nós temos nossos problemas, mas nós somos amados por Deus. O amor de Deus está na nossa vida. Mesmo diante do que você está vivendo, o amor de Deus está na sua... Ai de nós, se não fosse o amor do Senhor por nós, irmão. Não fica medindo a sua vida pela vida do outro, irmão. Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu não meço minha vida pelo outro ministério, pelo outro pastor. Não, eu sou autêntico, é isso mesmo que Deus me deu, eu sou o Chabudé. Eu tenho uma herança, eu tenho os pais. Amém? Não meça, pelo amor de Deus, irmãos. É você, Deus tem uma história com você. Deus tem algo maravilhoso com a sua vida. Deus tem um plano com você. O outro, glória a Deus pela vida dele, louvado seja o Senhor pela vida dos outros, mas você é um ser único e especial para Deus, amado. Então você precisa desfrutar desse amor de Deus, mesmo diante de tudo que você está vivendo. Amém? Pessoas que estão presas, a uma fortaleza emocional. E quando a verdade bíblica ela é recebida, de que Cristo nos amou, mesmo sendo pecadores, as coisas mudam. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 5, verso 8. Ele vai dizer assim, mas Deus, o que ele faz, amado? Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo, ou pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Na versão linguagem de hoje diz assim, mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, olha só, amado, o Senhor veio à nossa vida quando ainda pecadores. Ele não olhou se eu era bonzinho, pagava minhas contas em dia, se eu era bonzinho. Não, Ele veio para mim e para a sua vida quando a gente estava na pior. Quando a gente estava no pior momento da nossa vida, Ele veio e nos amou, irmãos. Então eu tenho que desfrutar, eu tenho o direito de desfrutar desse amor, não por méritos, amém, irmão? Quem entende isso aí? Não se trata de mérito, se trata de graça de Deus, irmãos. Porque a Bíblia também vai dizer que todos pecaram. O Papa pecou, o Papa peca,
os pastores pecam, as lideranças espirituais pecam, porque a Bíblia encerrou todos debaixo do pecado. Para quê? Para que a graça viesse sobre a nossa vida. Então não tem melhor, não tem pior. O que tem, amados, é o que existe, nós precisamos receber, é o amor de Deus na nossa vida. Aí essas fortalezas, elas começam a ruir. Amém? Segundo, bota aí para mim o segundo. Discernir os pensamentos, irmãos. Olha só, discernir o pensamento é o quê? É você entender se o pensamento que você está vendo, se ele vem de Deus ou se ele vem do inimigo. Porque quando Paulo fala para levar cativo os pensamentos, é você detectar, ter o quê? O discernimento de que aquele pensamento não é de Deus. Então ele vai falar aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer, capítulo 5, verso 21, ele vai dizer assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. A minha versão vai dizer: examinai tudo, retende o bem. E você sabe que nem todo pensamento que passa por nossa mente vem de Deus, não é isso? Você sabe disso. Tem pensamentos que não é de Deus. Eu tenho algumas lutas aí com alguns pensamentos meus, e eu sei que não vem de Deus. Pode ser o quê? Produzido pela nossa natureza, né? Nossa carne, e pode vir do inimigo. E o que a gente precisa ter? O discernimento. E Paulo está dizendo: julgai todas as coisas. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. O que não presta, irmão, joga fora. Pastor, eu tive um pensamento, um pensamento de morte. Irmão, não é. Tu acha que isso vem de Deus? Eu tive um pensamento de derrota, de desistência, de desistir da vida, de abandonar tudo. Tu acha que isso vem de Deus? Não vem, irmão. Então Paulo está dizendo para a gente julgar todas as coisas. Para a gente ter o quê? Um discernimento. Desistir de um plano de Deus para a sua vida. Tu acha que isso vem de você? Não vem, irmão. Isso vem do inimigo, que sopra, que fala. Aí a gente tem que ter o quê? Discernimento. E fazer o quê, pastor? Rechaçar. Não receber. Falar: não aceito esse pensamento, porque enquanto vivermos, teremos esses pensamentos. Cabe a nós o quê? Julgar. Cabe a nós entender. Cabe a gente o quê? Discernir. Falar: esse pensamento não vem do Senhor. E eu rechaço, eu repreendo isso no nome de Jesus, né? Muitos pensamentos vêm do mundo ou são semeados pelo inimigo. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Você vive aí no meio da sociedade, tem o mundo, tem as filosofias humanas, que elas são contrárias a Deus, são raciocínios humanos, que não tem Deus, irmão. Não tem Deus. Esse dia eu estava lá lavando uma louça na cozinha, e a televisão estava ligada. E eu estava vendo, né? O final de semana chegou. Estava lá dizendo o repórter. Eu estava vendo o que tem de entretenimento para o final de semana. Aí estava lá anunciando, né? As cidades que tinham, o que ia ter, né? Tudo para divertir o povo, irmão. Você vê? O mundo sequer lembra de Deus, irmão. Tem futebol, tem música, tem dança, tem bebida, tem tudo, irmão, para você se divertir. Pastor, tem alguma coisa contra? Não, irmão, mas tem que ser tudo ponderado, tem que ser tudo equilibrado. Mas você não vê lugar para Deus, irmão. Você não vê lugar para Deus. É sempre o quê? O entretenimento. É sempre o quê? A diversão. É sempre para eu me sentir melhor. É sempre para eu, sabe? É sempre para nós. Né? Não tem lugar para Deus, irmão. Mas isso é natural, porque é mundo, irmão. E cabe à igreja inserir em tudo que fizer o Senhor. Ô pastor, tem que ser aquele Zé Bíblia? Não, irmão. Você tem que ter consciência de que tudo que você faz é o Senhor. Porque tem que ter uma linha coerente, né? Você não é só espiritual. Você é um ser que tem um corpinho também, irmão. Porque tem gente que mete o pé na jaca e exagera só no espiritual. Não sai, não passeia, não dá uma volta.
Fica essa coisa de igreja e casa, igreja e casa, casa e igreja, igreja e casa, casa e igreja. Ó, igreja e casa e igreja. Fica doido, irmão. Você tem que saber dosar. Você tem que saber que você tem uma alma, tem um corpo e tem o quê? Um espírito. Ô pastor, então eu vou sair no domingo. Aí você tem que dosar, né, abençoar? Tem que saber. Nós temos os compromissos, né? Amamos a Deus, irmãos. Eu nunca tirei Deus de nada, meu. Nada. Vou passear, tem Deus. Vou para a igreja, tem Deus. Em casa, tem Deus. Eu não separo, não faço separação. Mas a gente precisa cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar da nossa mente. A nossa mente, ela é espiritual, irmão. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Ela é uma mente espiritual. Ela precisa ser trabalhada nesse campo, né? Tão vasto, onde o inimigo quer atuar. Então a gente precisa discernir, né? E esse pensamento, perguntar, né? Esse pensamento glorifica a Deus? Quando vier um pensamento aí, você vai falar, esse pensamento glorifica o Senhor? Ele vem de Deus, e você vai julgar, e você vai rechaçar, tá certo? Você vai pensar, esse pensamento me aproxima de Deus, ou ele me afasta de Deus? É simples, irmão. Você pensou uma coisa de alguém, olha só, olha a dica que eu estou dando aqui, valiosa. Pensou alguma coisa de alguém, isso vem de Deus? Glorifica ao Senhor? Não, então eu rechaço. Ah, eu pensei alguma coisa, duvido. Vem de Deus? Não, eu rechaço. Eu não recebo. E é assim que a gente trabalha, irmão. Crente trabalha assim. A igreja de Jesus trabalha assim. Você tem que discernir. E o exemplo disso é que diante de uma ofensa, sabe o que é o natural nosso? É revidar, irmão. Quantos já fizeram isso? Diante de uma ofensa, você revidar. É você falar, pô, fulano foi rude comigo, pastor. Eu vou ser rude com ele também. Ah, ele me ofendeu, eu vou ofender ele também. Porque é natural, irmão. Da carne, né? Mas da carne é natural. Você está num dia lá todo, sei lá como, irritadíssimo. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, amém, amado? Quem tem o Espírito Santo aqui, irmão? Amém? Quem tem o Espírito Santo tem o direito, irmão, de usufruir daquilo que ele, do que emana dele. Pastor, está dizendo para ser bobo? Não, irmão. Não estou dizendo, bobo é outra coisa, tá? Eu estou dizendo para que o Espírito Santo, irmão, trabalhar de fato na nossa vida e no nosso coração. E ele nos convida, sabe o quê? Ao perdão, irmão. Olha que coisa interessante, Paulo diz aqui, Efésios 4:32. Ele vai dizer assim, ó, antes sede uns para com os outros o quê? Benigno. Do bem, irmão. Antes da tua carne se levantar, antes da gente, sabe? Tem crente que não entra nem na carne, entra no osso, irmão. Antes de você manifestar, Paulo está dizendo, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amado, que coisa linda. Mas é antes, irmão. Depois que já entornou o caldo, tudo bem, mas tem que ser antes. Sede uns para com os outros, né? Levar o pensamento cativo é rejeitar o impulso da carne, irmão. É obedecer a Cristo. A quem nós estamos obedecendo? Faz aí uma análise, né? A quem nós estamos obedecendo? Quem, amado? Quem é o nosso Senhor de fato? Quem é o Deus da nossa vida? Então, levar cativo esses impulsos é obedecer a Cristo. E recapitulando, né? Primeira coisa, a batalha começa na mente, ok? Batalha começa na mente. Segundo, discernir os pensamentos, para a gente ver se aquele pensamento veio de Deus ou não. Terceiro, que é o que eu vou falar aqui, submissão, amados, total a Cristo. A igreja foi chamada para isso, para ser o quê? Submissa a Jesus. Você foi chamada para estar debaixo dessa submissão. Paulo vai dizer que em Romanos 12, verso 2, ele vai dizer assim, olha, transformai-vos. Fala aí para o seu irmão, transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo, século. Mas o quê? Transformai-vos.
Pela renovação do quê? Tem que ser renovado, irmão. Você não pode ser, desculpa aqui, o crente Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. A gente tem que transformar, irmão. E sabe qual é o maior problema? A maior batalha que eu tenho, que não é um problema, a maior batalha que eu tenho são pessoas institucionalizadas. Eu tenho falado isso aqui com a minha liderança, com o pessoal daqui. Olha, irmão, deixa os pensamentos da instituição para lá. Nós somos de Jesus. Uma pessoa institucionalizada, ela é assim. Eu aprendi a fazer assim, pastor. Beleza, mas lá, aqui é diferente. Quando você vai trabalhar numa empresa, né, você é contratado, não adianta você querer colocar uma coisa de uma empresa na outra, irmão. Você tem que vestir a camisa da empresa agora. Pastor, mas é para acrescentar. Beleza, mas quem está idealizando pensa assim, está de acordo? Então a gente tem que transformar, irmãos. E eu agradeço a Deus que eu fui liberto dessas coisas. A gente tem que ser liberto, a nossa mente tem que viver essa transformação e deixar Jesus ser Deus na nossa vida. Porque senão você fica ali institucionalizado, você não experimenta nada de Deus, nada novo do Senhor. É a mesma coisa. Deixa Deus agir, irmão. Chegou um momento da minha vida que eu cansei até de mim mesmo. Falei, Senhor, preciso de uma nova versão do Alexandre. Você tem que dizer isso. Eu preciso de uma nova versão minha. Essa versão está chata, está obsoleta, está ultrapassada. Você precisa abrir, irmãos. E Paulo fala para a igreja que a gente só experimenta a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus se a gente mudar a mente, irmão. Não adianta a gente ficar com os mesmos conceitos. Porque vovô me ensinou assim, vovó me ensinou. Amém, irmão. Glória a Deus. Vamos dar um novo significado ao que vovó nos ensinou, vovô nos ensinou. Mas vamos mudar, irmão. Vamos transformar a nossa mente. Por quê? Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, querido? Só que você não pode cair parado. Você tem que acreditar. Então Paulo chama para transformar pela renovação e levar cativo a todo pensamento. Ele é mais do que um controle mental, irmãos. Ele é submissão a Deus. Não é um controle, ele é uma submissão. Isso significa, ou melhor, significa entregar cada ideia, significa entregar cada emoção, ou impulso que você tem, ou que tenhamos, né, a autoridade de Jesus. Isso é transformar, né? A transformação verdadeira, ela não começa pelas nossas mãos, irmão. Aquilo que você faz, ela começa pela mente. É aquilo que você pensa. Então você pode ter um casamento melhor, ser um profissional melhor, ser um servo de Deus melhor, você pode ser tudo, desde que comece pela sua mente. O exemplo disso é um jovem, né, que luta contra o pensamento, ou um jovem, uma pessoa. Eu botei jovem, que é muito comum, né? Jovens lutarem com pensamento de inferioridade, irmão. E tem adultos também, né? Eles não conseguem renovar a mente. Eles não conseguem ver que eles são filhos de Deus. Inferioridade, se sentem sempre inferiores. Irmão, se há alguém aqui nessa manhã com esse sentimento, joga por terra. Você não é inferior a ninguém, amado. Você não é inferior a ninguém. O Senhor é o teu Deus, Ele é o teu Pai. A Bíblia vai dizer aqui em João capítulo 1, verso de número 12, ele vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de quem, amado? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o que somos nós? Filhos de Deus. Você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, você é filho. Não se sinta, amados, menos do que o outro. Amém? Todos ali, sem exceção, quantos o receberam? Deu-lhes o poder, ou seja, fomos empoderados para ser o quê? Filho de Deus, irmão. Autoridade dentro de casa, autoridade no trabalho, sabe? Ter essa sensação boa. Caramba, eu sou filho de Deus.
Eu não sou criado uma criatura, eu sou filho de Deus. Porque só somos filhos quando confessamos Jesus como Salvador. Enquanto isso não acontece, é criatura. Não adianta o cara falar, eu sou filho de Deus. Não tem aliança com Deus, não anda com Deus, não quer nada de Deus. Não tem como, irmãos. Nós somos filhos de Deus porque nós o amamos. E a Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É a obra dele. Gênesis 1, 27. Vai dizer assim, olha... Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A versão linguagem de hoje diz assim, assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus, Ele os criou homem e mulher. Isso muda tudo, irmão. Então qual é a nossa identidade? Identidade de filho, irmãos, filhos amados, não uma identidade caída, mas a identidade de filhos amados, perdoados por Deus. É isso que você tem que levar no teu coração, amém? Então, recapitulando, olha, a batalha começa na mente, amém? Nós precisamos ter o discernimento dos pensamentos, se eles são de Deus ou não. Nós vimos aqui submissão total a Cristo. Tá ok até aqui? Pastor, vamos para o final aí. Qual é o fruto de tudo isso aí? Nós vamos ver o fruto da obediência, amém? Isaías 26, verso 3, ele vai dizer assim, olha só, guarda essa palavra com você. Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vou repetir. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Firme. Por isso tu não pode vacilar, irmão. Você não pode viver aí cocheando. Você não pode viver cocheando, irmão. O propósito tem que ser o quê? Firme. Por quê? Quando o propósito é firme, sabe o que acontece? O Senhor nos mantém em perfeita paz. Não quer dizer, preste atenção aqui, não quer dizer com isso que não iremos viver as batalhas dessa terra. O que acontece é que no meio dessas batalhas a gente goza de paz. Porque o propósito é firme. Quem conserva em paz é o Senhor. A minha versão vai dizer, tu guardarás em paz. Ou em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Então guardará, conservar, é algo que Deus faz na nossa vida, irmão. Por isso que nós estamos de pé. Por isso que você está caminhando. Por isso que você está andando, irmão. Porque Ele conserva em perfeita paz. Então a mente é um campo que precisa ser cuidado, irmão. Sabe, a paz interior é o resultado de uma mente que se submete a Jesus, irmão. Se você vê alguém, um crente em Jesus, muito conturbado, não tem submissão, irmão. Eu já falei isso aqui, não tem submissão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a paz interior, ela é o resultado de uma mente que se submete a Cristo. Então, se a tua mente se submete a Ele, você tem o direito de gozar dessa paz. Pastor, não me submeta. Aí, irmão, desculpa aqui a expressão, é um pandemônio, né? É uma confusão generalizada. O coração atribulado, agitado, irmão. Não consegue entrar no repouso de Deus. E a Bíblia diz, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Ô pastor, é possível? Ô Matos, a Bíblia está dizendo. Quem sou eu para dizer o contrário? O problema está na Bíblia ou está na gente? A pessoa fica lá, sabe? A mente não para, o coração não descansa. Eu entendo, tá, amados? Que é uma prática, né?
É uma prática. A gente vai deixando, a gente vai sendo menos ansioso. Isso não é um estalar de dedo. Menos ansioso. Né? Mas é uma prática. A gente chega àquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Ok? Quando aprendemos a rejeitar os pensamentos que nos afastam de Deus e acolher os que vêm da sua palavra, sabe o que acontece? A gente experimenta, ou melhor, experimentamos o descanso e a direção de Deus. Amém? Quando a gente aprende, com o tempo, a gente consegue descansar em Deus. Há o que, pastor? Uma direção de Deus para a nossa vida. E é isso que a gente busca, irmão. Não é isso as nossas orações? Senhor, me dá direção para isso, Pai. Me dá direção para aquilo. O Senhor me ajuda nessa situação. Oh, Deus, toma essa causa nas tuas mãos. Pai, me orienta. É isso que a gente ora. Não é o que nós pedimos sabedoria a Deus? Pedimos sabedoria. Então, queridos, eu concluo dizendo que levar cativo todo pensamento é uma prática diária, irmão. Então você vai sair daqui hoje, vai falar, caramba, aí, levando cativo o pensamento, a obediência de Jesus. Tem pensamento que são meus, tem pensamento que é do inimigo, tem pensamento que é de Deus. E eu quero, Senhor, discernir, e não é difícil, né, irmão? Não é difícil. Então, quando vier aqueles pensamentos que você sabe que não é de Deus, rechaça, joga ele por terra. Amém? Levar cativo é isso, é uma prática diária, ela é constante, e ela vai exigir algo da gente. Primeiro, disciplina, irmão. Disciplina. Segunda, né, disciplina espiritual, que é a primeira. Segundo, dependência do Espírito Santo. Então, se a gente não tiver uma disciplina espiritual, você vai ser escravo dos seus pensamentos. Agora, deixa, sabe, a sua vida depender do Espírito Santo. Dependa dele, irmão. Jesus disse que ia deixar conosco quem? Quanto se lembra? O Consolador. Jesus diz assim, quando ele, antes dele ir assunto ao céu, diz, ó, deixarei o outro Consolador, para que estejais convosco para sempre. Então não é até o primeiro erro, até o primeiro deu ruim, não, para sempre. Você vai resolver esse problema aí, enxugar as tuas lágrimas, vai levantar, fala, Senhor, estou aqui. Vamos lá, jornada continua. E Ele vai estar conosco para sempre, mas tem que ter essa disciplina espiritual e depender do Espírito Santo, ok? Em um mundo confuso e barulhento, que é o que a gente está vivendo, né? Nós precisamos, amados, silenciar a nossa mente. Silencia a tua mente com a verdade da palavra de Deus. É aquela coisa que a gente fala assim, olha, Davi disse, porque está abatida, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vou repetir, porque está abatida, porque te perturbas, espera, pois ainda o louvarei. Amém? Mais uma vez, porque está abatida, porque te perturbas, espera, pois ainda o louvarei. Você recebe isso? Porque está abatida, porque te perturbas, espera em Deus. Bem, amado. Pastor, qual é o resumo da palavra? Espera em Deus, irmão. Toma conta da tua mente, irmão. Cuida dela. Amém? Deus quer cuidar de você. Entrega a tua vida a Jesus, irmão. Ô, pastor, está falando para crente. Deixa eu falar de novo. Entrega a tua vida para Jesus, irmão. Às vezes você entregou a vida para um sistema, para dogmas humanos. Entrega a vida para Jesus, irmão. A gente orava ali hoje, e eu me lembrei Jesus dizendo, né, que o jugo dele é suave, irmão. O fardo dele é leve. Você sabe quem faz as coisas ficarem pesadas? Somos nós, irmãos. Jesus, quando olha para nós, o jugo dele é suave. Sabe como é que é o jugo dele? Ele vira para nós e fala assim, filho, não faça isso, filho. Eu já falei com você. O jugo de Jesus é suave. O fardo dele é leve. E por que a gente fica carregando tanta coisa pesada, irmão? Na nossa mente, sabe? Pensamentos que não são de Deus, irmão.
que tem te escravizado, que tem te descaracterizado de um filho de Deus. O jugo de Jesus nessa manhã. O fardo é leve, o jugo é suave. Tudo que Ele quer é que você e eu andemos nos seus caminhos. Só isso, irmão. Entregamos nossos caminhos ao Senhor, confiamos nele e o mais Ele faz. Amém? Você recebe isso? Posso orar por você? Vamos orar. Deus falou contigo. Cuida da tua mente, cuida da tua mente, cuida dos teus pensamentos, leva cativa a obediência de Jesus. É aquela coisa, quando você está orando e vem um pensamento, você fala: eu levo cativo esse pensamento à obediência de Deus. E vamos viver a vida leve que Deus tem para nós. Amém? O jugo suave e o fardo leve que Ele tem para nós. Quero orar por você. Feche seus olhos.